Olá, meu nome é Cirão e seja bem-vindo a esse canal. E hoje eu quero saber se você já pensou em utilizar computação quântica para fazer aquela fezinha na mega da virada. Se você tem interesse em entender que tipo de problema é esse, como escolher os números para fazer seu jogo utilizando algoritmos de computação quântica, deixa aqui nos comentários para eu saber o seu feedback e quem sabe trazer mais conteúdos. E se você tiver interesse em um curso completo de ciência de dados, inteligência artificial e computação quântica do zero, sem nunca ter tido contato com isso, dê aqui para mim o seu feedback, escreve aqui nos comentários, entre em contato comigo para eu saber se vale a pena disponibilizar gratuitamente uma formação completa para todo mundo que nunca tenha tido contato com esse tipo de assunto. Então, sem mais enrolações, vamos lá entender como escolher os seus números da mega da virada baseado em algoritmos de computação quântica. Primeiramente, vamos tentar entender qual é o tipo de problema que nós estamos lidando quando nós estamos fazendo uma escolha de números no rateio da Mega Sena ou de qualquer outra loteria. O problema da escolha de números em uma loteria, ele pode ser modelado de diversas maneiras, mas uma maneira muito interessante de fazer isso é com a teoria da otimização de portfólio. Então, aqui, de acordo com esse artigo na Wikipédia, a teoria do portfólio estabelece que as decisões relacionadas à seleção de investimentos devam ser tomadas com base na relação risco-retorno. Ou seja, se você tem uma variedade de ações nas quais você deseja investir, você deve saber qual o retorno que cada ação poderá fornecer, qual o custo de investimento nessa ação e qual o risco que ela tem de não ter nenhum retorno. E quantas ações você pode fazer no investimento e quanto você tem para investir. E uma otimização de todos esses processos, utilizando todas essas variáveis, você conseguiria escolher em quais ações investir de modo a minimizar os riscos e maximizar os retornos. Neste caso, a gente deverá adaptar essa teoria para tentar escolher quais os números da loteria de modo a minimizar os riscos e maximizar os lucros, ou seja, tentar ganhar, fazer realmente uma previsão de sorteio. E como fazer uma coisa dessa? Vamos utilizar ciência de dados e computação quântica para tentar chegar em um jogo ótimo, baseado nos jogos anteriores que nós temos disponíveis até hoje. Então, para começar, eu vou deixar disponível um arquivo com o qual você conseguirá executar todos esses scripts e entender e estudar a teoria por trás disso. A primeira coisa após baixar esse arquivo é procurar aqui no Google um ambiente chamado Google Colab. O que é o Google Colab? O Google Colab, olha aqui, o segundo linkzinho, é um ambiente de desenvolvimento e prototipação de scripts para ciência de dados, se você nunca teve contato com ele. É essencialmente um notebook no qual você consegue executar códigos de programação e fazer as suas provas de conceito e implementar os seus protótipos de modo a enviá-los ao desenvolvimento posteriormente. Aqui em ambiente de Google Colab, nós vamos abrir o Colab. Ele vai nos dar várias opções de inicialização do ambiente. A gente vai fazer o upload desse arquivo que está disponível, simplesmente arrastando ele aqui para a janelinha, e ele vai abrir esse notebook que já contém todos os scripts e a explicação do que está acontecendo. Então, essencialmente aqui nós temos uma visão geral do nosso problema, que é o problema da otimização de portfólio, e a tarefa que nós estamos tentando resolver, ela pode ser formulada como maximizar os retornos ou minimizar os custos equivalentes sob certas restrições. Está tudo explicadinho aqui, dado que nós temos um limite de ativos que nós podemos escolher, que é o budget. Essencialmente, no jargão financeiro, é isso que se fala. Um limite de investimentos simultâneos e riscos entre esses ativos. E a técnica que nós vamos tentar utilizar aqui é baseada em computação quântica, porque, no fim das contas, classicamente, como nós vamos ver logo adiante, existe uma quantidade de combinações disponíveis que nós temos que fazer e que, classicamente, talvez isso demore muito tempo para ser resolvido. E com computação quântica conseguiria resolver isso em um tempo muito menor. Aqui tem uma explicação da teoria envolvida no algoritmo quântico, que é o QAOA, que é simplesmente um algoritmo quântico variacional. Existe toda uma teoria por trás. O que nós precisamos entender essencialmente é que quando nós estamos utilizando computação quântica para resolver determinados problemas, nós esperamos que esses problemas sejam resolvidos em um tempo muito menor
do que quando eles são feitos utilizando computação tradicional. Então, classicamente, como é que seria esse problema? Classicamente, a nossa modelagem, ela simplesmente seria baseada nos retornos esperados das ações. Por exemplo, a ação A retornaria 40% dado o investimento estabelecido, a ação B 55% do valor investido, a ação C 45%. Ela também seria baseada nas correlações entre esses pares de ação, se existe uma correlação entre a ação A e a ação B, porque isso determinaria o risco de fazer esse investimento nessas ações simultaneamente. O budget, como eu expliquei mais anteriormente, que é o número máximo de ações a serem escolhidas, e o número máximo de investimentos simultâneos permitidos. Essa modelagem ela é feita assim. E um exemplo de uso que nós poderíamos ter seria esse. A solução encontrada, quando nós resolvemos um tipo de problema, no caso desse exemplo, seria o seguinte, olha, invista na ação B, invista na ação C e na D, e não invista na A, porque isso representaria um risco maior de não retorno. E como se encontra essa solução? Fazendo diversas combinações disponíveis entre todos os parâmetros do nosso portfólio de investimento, considerando os riscos e os retornos. E muitas das vezes, quando o nosso portfólio é um pouco amplo demais, há combinações excessivas de parâmetros que podem ser feitos e isso deixa lento o nosso processamento. E como ficaria isso de uma forma mais eficiente? O fato de que com computação quântica nós podemos utilizar as propriedades de superposição e entrelaçamento faz com que a quantidade de processamento disponível seja muito maior, ordem de grandeza maior, e o processamento seja feito muito mais rapidamente para determinados problemas. E para implementar um algoritmo semelhante àquele clássico com computação quântica, nós precisamos instalar algumas bibliotecas, que são as bibliotecas do Qiskit, que são bibliotecas da IBM, com as quais nós podemos simular em ambiente clássico os computadores quânticos, os back-ends quânticos, mas também nós podemos utilizar para nos comunicar com os ambientes de computação quântica que a IBM disponibiliza. Então, fazendo a instalação dessas bibliotecas do Qiskit, nós podemos adaptar aquele problema a um problema de computação quântica e utilizar esses algoritmos para resolver a nossa otimização de portfólio. Tipicamente, um problema de computação quântica é um problema de circuitos quânticos, que envolve a adoção de conceitos como o conceito de portas quânticas. Só para exemplificar, uma porta clássica, por exemplo, como tipicamente se conhece, seria uma porta AND ou uma porta OR. Uma porta AND, por exemplo, seria aquela para, se você tem duas entradas 1 e outra 0, a saída de 1 e 0 seria 0. O problema é que essas portas clássicas, elas têm a dificuldade de não serem revertidas. Veja que quando você tem uma entrada 1 e uma entrada 0, ou seja, duas entradas, e uma saída que é 0, a partir da informação da saída, você não consegue retornar na informação das entradas, porque tinha duas entradas e tem apenas uma saída. Para resolver esse problema, e nós conseguimos aplicar mecânica quântica para algoritmos de otimização, como esse que nós estamos utilizando, é preciso que haja o conceito de portas que são reversíveis. A partir das saídas observadas, nós conseguimos retornar as entradas. Uma dessas portas, por exemplo, é uma que nós podemos visualizar aqui, é a tal chamada porta de Hadamard. A partir de um conjunto de entradas, ela descreve uma saída, e a consequência dela é fazer com que colocar um Hadamard em cada qubit faz com que cada um esteja em superposição. Metade do tempo ele é um valor, metade do tempo ele é outro valor, permitindo com que o circuito explore vários estados ao mesmo tempo. Por isso, o aumento de várias ordens de grandezas na eficiência de processamento e na rapidez de processamento. Sem entrar nos pormenores da teoria, o que nós podemos fazer em um curso mais extenso, essencialmente o que ele faz é isso, aumentar a eficiência, podendo fazer o teste não apenas de uma combinação de cada vez, mas N combinações simultaneamente, e otimizar esse processo de forma mais veloz. O desenho desse problema que nós estamos tentando resolver essencialmente esse. A biblioteca permite essa visualização, e existe um trecho nesse código que ele determina qual é o back-end que nós estamos utilizando. Nesse caso específico, nós vamos utilizar um simulador de computação quântica para poder rodar o nosso script aqui em ambiente de Colab. Contudo, para que
os efeitos da computação quântica sejam sentidos, é necessário que nós implementemos esse script em um back-end de computação quântica real, de hardware quântico. Por exemplo, os hardwares que a IBM disponibiliza lá no seu ambiente, que nós podemos utilizar lá mesmo ou via API. E aqui, dado o nosso exemplo de uso, nós chegamos aqui a uma solução encontrada que é semelhante àquela utilizada no portfólio de otimização clássico, que é não invista em A, invista em B, invista em C, invista em D. Então, entendido o conceito e a modelagem envolvida na otimização de portfólio, nós podemos adaptar esse problema para escolher mais conscientemente os números da loteria que nós gostaríamos de ser os vencedores ou de ser os contemplados. Então, a adaptação ao problema da loteria é bastante simples. Em vez de ações, nós vamos usar os números do sorteio como variáveis. Os retornos esperados são representados pela frequência ou probabilidade de um número em uma série histórica. Então, todas as vezes que aquele número saiu ao longo do tempo, nós utilizamos essa frequência com que esses valores saem, que em tese deveriam ser as mesmas, mas como o número de sorteios é limitado, então esses números ainda não, essas probabilidades ainda não são exatamente iguais, apesar de serem muito próximas. E as correlações entre esses números, ou seja, quantas vezes um par de números saiu em quantos sorteios, ou seja, o número 5 e o número 42 saíram quantas vezes juntos, em quantos sorteios eles saíram juntos. E para fazer essa análise, nós vamos utilizar o dataset que ele é disponibilizado pela Caixa, ele pode ser encontrado neste link. Vamos lá ver o que acontece aqui. Então, ao final dessa página, você vai encontrar um botão, resultados da Mega Sena por ordem crescente, vai fazer esse download, é um Excel, e vai importar este camarada aqui para o ambiente de Colab. Como é que você faz essa importação, esse upload aqui para o ambiente de Colab? Aqui na lateral tem esse botão de arquivos aqui na aba, é simplesmente pegar aquele arquivo baixado e arrastar. Uma vez arrastado, ele vai subir esse arquivo e você poderá executar os scripts em cima dele. Lembrando que para executar esses scripts em ambiente de Colab é bastante simples. Uma vez que o código foi escrito em uma célula dessas, por exemplo aqui, nós gostaríamos de fazer a instalação das bibliotecas do Qiskit. Você pode simplesmente dar um Shift Enter ou apertar o botãozinho de play, que ele vai fazer essa instalação automaticamente. E assim com todas as células abaixo. Então, uma vez que o nosso dataset da Mega Sena já está aqui, nós podemos executar essa célula. E essa célula ela vai criar para a gente uma estrutura de dados que é chamada de data frame, que é basicamente uma tabelona com a qual nós podemos visualizar esses dados de forma mais estruturada. Então veja, os dados daquele Excel são esses, olha, tem um concurso, uma data do sorteio, quais as bolas saíram, número de ganhadores, etc. Para a gente, nós só estamos interessados na série de concursos e nas bolas que saíram. Para isso a gente faz uma simples transformação aqui no nosso data frame e fica com ele mais enxutinho, mais organizado. Uma vez que o algoritmo foi implementado, basta fazer as execuções logo abaixo. Isso aqui vai definir a nossa forma de calcular essas correlações e as frequências. Isso aqui vai definir o nosso algoritmo de otimização e escolha dos valores das bolas que a gente vai fazer o jogo. A partir disso, nós conseguimos obter as frequências e as correlações. Na medida que você for executar esse código, você pode perceber que ele vai demorar uma quantidade de tempo exorbitante para realizar, justamente pelo fato como eu mencionei lá em cima. Quando nós estamos utilizando computação clássica, esse tipo de problema ele implica em uma análise de uma quantidade enorme de combinações de parâmetros possíveis. Ora, Cirão, mas você não disse que nós estamos utilizando computação quântica justamente para resolver esse problema? Sim, mas aí nós ainda estamos utilizando um simulador de computador quântico dentro de um ambiente clássico. Para que a gente consiga resolver isso aqui de maneira efetiva, nós precisaríamos utilizar o back-end físico
real de computadores quânticos que a IBM disponibiliza lá a um determinado custo. Então, nós paramos por aqui. Esse tipo de algoritmo é suficiente para que você consiga fazer suas escolhas. Mas para que essas escolhas sejam feitas de maneira rápida, eficaz, é necessário que nós executemos esse programa em um computador quântico, não apenas em um simulador de computador quântico. Se você tem interesse em saber como adaptar esse tipo de situação e executar em um computador quântico real, deixa aqui nos comentários, entra em contato comigo para eu ter um feedback de se vale a pena ou não investir em um curso completinho e didático para a formação de qualquer pessoa que nunca tenha tido contato com ciência de dados, com inteligência artificial ou mesmo em programação, como obter o conhecimento necessário para que a gente consiga realizar esse tipo de tarefas. E não apenas tarefas relacionadas à análise de dados, à mineração, mas tudo que envolve uma aplicação profissional de data science, inteligência artificial e computação quântica. Se eu tiver um feedback suficiente, eu consigo disponibilizar a minha intenção é que seja de forma totalmente livre, totalmente gratuita essa formação, de modo a divulgar ao máximo de pessoas possíveis, que o máximo de pessoas possíveis tenha o conhecimento necessário para conseguir aplicar esse tipo de tecnologia no seu trabalho. Lembrando que esse é um exemplo de caso de uso. Existe uma infinidade de problemas que podem ser resolvidos não somente com computação quântica, mas também com computação clássica, ciência de dados e inteligência artificial, que nós podemos abordar problemas de geociências, problemas de bioinformática, problemas de estatística, problemas de climatologia, problemas de economia, problemas de ciências naturais, física, química, problema de ecologia, problemas de ciências sociais, problemas de linguagens, problemas de medicina, uma variedade enorme de problemas que podem ser resolvidos utilizando técnicas muito semelhantes a que nós utilizamos aqui hoje. Então, se você tiver interesse, por favor, demonstra isso, entre em contato comigo, escreve aqui nos comentários para que eu possa fazer uma avaliação se vale a pena disponibilizar uma formação completa e livre e didática e simples para todo mundo que tiver interesse nesse tipo de conhecimento, ok? Valeu, até mais.